pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, do nosso curso de História Completa para concurso vestibular e também para militar. Pessoal, hoje nós iremos continuar falando, né, da nossa última aula. Nós estávamos falando sobre Em Busca da Modernização, parte 1. Hoje nós vamos continuar falando dessa parte, mas primeiramente vamos aí falar um pouco aí do nosso CHC. O nosso curso de História Completo, exatamente isso. Como vocês podem observar aqui, o cartaz também está falando, curso de História Completo para concursos vestibulares e também para militar. Do mesmo jeito que está escrito aqui, vocês podem observar, curso de História Completo para concursos vestibulares e também para militar, ok? O e-mail, historiacomp1@outlook.com, para vocês mandarem sua dúvida, seu questionamento, a sua curiosidade e tudo mais, seu pedido. O Facebook, Instuçar. O celular para mensagem, o 3291650267. E o site, o curso de História Completo.webnote.com. Então, pessoal, hoje nós parando o negócio aqui, o negócio ficou doido aí. Hoje vamos continuar a parte aí que fala Em Busca da Modernização, parte 2. É a aula História do Brasil 34, aula pedido. Então, como na nossa última aula, nós falamos anterior a essa, como nós falamos sobre protecionismo, medidas protecionistas, nós vimos uma tarifa criada por Dom Pedro para dar um incentivo para a industrialização no Brasil, um pequeno surto industrial no Brasil. É a chamada tarifa Alves Branco, que elevava as taxas de alfandegária para importação de produtos estrangeiros, ou seja, esses produtos ficavam mais caros para importar, com isso impulsionando dessa forma que a indústria, aquelas coisas que não eram produzidas no Brasil, começam a ser produzidas. Então, é um incentivo para a industrialização. E vamos ver nesse momento pessoas que vão apoiar-se, que vão aproveitar desse momento para começar o seu empreendedorismo. Ou seja, um desses caras é o chamado Irineu Evangelista de Souza, ou seja, o tal do Barão de Mauá. Vamos falar um pouquinho da trajetória do Barão de Mauá, que nasce em Arroio Grande, né, no Rio Grande do Sul, em 1813. Ele vai para o Rio de Janeiro, porque ele era filho órfão de pai. E com isso ele vai com seu tio para o Rio de Janeiro para começar a trabalhar numa firma inglesa chamada Contrus Companhia. E nessa firma ele começa a se aproximar, ter uma proximidade com as ideias progressivas na área comercial. E em 1846, em 1840 ele viaja para a Inglaterra para visitar algumas indústrias e com isso aumentando seu conhecimento na parte das indústrias do comércio. E o que ele acontece? Ele volta para o Brasil e monta um estabelecimento industrial. Esse estabelecimento industrial é chamado de Ponta da Areia, no Rio de Janeiro. Esse estabelecimento, pessoal, ele vai começar ali a produzir tubos para a captação de água. Vai construir também navios, caldeiras para locomotivas, mas o que é interessante nós observarmos aqui serão os empreendimentos que Mauá, né, o Irineu Evangelista de Souza, vai começar a, vamos dizer assim, aventurar nesse meio empreendedorismo no Brasil. Ou seja, ele cria a companhia de navegação, né? Uma companhia de navegação que nesse momento será lá no Amazônia, né? Lá no Rio Amazônia, para a extração da borracha, ou seja, no ciclo aí da borracha das seringueiras. Nós temos que observar uma coisa, pessoal. 1850 era muito difícil, né? Você ter vias terrestres, como hoje você tem, que liga várias partes do Brasil e tudo mais. Mas nesse momento, nessa época, pessoal, era muito precária as vias terrestres nesse momento. Então, as vias fluviais, nesse momento, o Rio Amazônia é uma via com boa navegação e tudo mais, é servida como uma via para escoar a produção da borracha.
Vamos observar nesse período aí, o chamado período próspero da Amazônia, né? Onde a borracha vai estar em alta, até o final aí da Primeira Guerra Mundial. Uma coisa que nós vamos observar que vai levar ao fim desse ciclo da borracha será a concorrência com as seringueiras da Ásia e da África, em detrimento das nossas seringueiras aqui na Amazônia não se encontrar em locais perto uma das outras, ou seja, não tem um amontoado aqui de seringueiras nesse momento aqui, nessa parte aqui. As árvores ficam um pouco espalhadas. Na Ásia e na África essa competição vai ficar muito grande. Então vai levar muito a essa parte aí do declínio do ciclo da borracha. Outra coisa que nós vamos observar também é a dificuldade também no transporte da escoação. Mas já é uma empreitada aí, no caso aí da companhia de navegação para seringueiras. Tranquilo, pessoal? Outra coisa que nós vamos observar, o café. O café nesse momento aqui, principal produto de exportação. Não é o único, é o principal. É aquele que tem o carro-chefe, é aquele que tem maior quantidade de exportação para o exterior. Temos borracha, temos cana-de-açúcar, temos outras coisas, algodão, mas o café é, nesse momento, o grande carro-chefe das exportações. E esse café está expandindo. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. E o que acontece? O transporte pelos lomos dos burros está ficando agora um pouco tá ficando defasado. Por quê? Grandes distâncias, isso atrapalha muito no transporte até chegar ao porto. Então ele começa o empreendimento também através das linhas férreas. Ou seja, em 1854 ele constrói a primeira linha férrea que liga não é Paraíba, Rio de Janeiro, não. Petrópolis a Rio de Janeiro. Aonde tem até um discurso que ele faz para o imperador, né, o Dom Pedro II, que eu vou dar uma lida para vocês aqui, que é interessante. Que ele diz nesse momento: esta estrada que hoje se abre ao público é apenas o primeiro passo na realização de um pensamento grandioso. Esta estrada, senhor, não deve parar, e se pode contar com o apoio de Vossa Majestade, seguramente não vai parar. Então, nesse caso aí o começo aí das linhas férreas aí, ligando essas distâncias aí do Brasil, tranquilo? Outra coisa que nós vamos observar também em 1854 será também a construção da primeira estrada de rodagem, a chamada União Indústria, né? Que vai ficar a cargo aí de Mariano Procópio. Tranquilo, pessoal? Tirando essa parte do empreendimento, no caso aí dos meios de transporte, nesse caso aí, pessoal, na linha férrea aí você tem a baronesa, né? A locomotiva baronesa, que dá o nome aí à sua esposa, homenageando a sua esposa. Outra coisa, tirando essa parte aí dos transportes, nós temos o telégrafo, né? O telégrafo submarino que vai ligar, né? O telégrafo que vai ligar o quê? Brasil à Europa, aonde o imperador vai fazer suas primeiras conversas através do telégrafo ao Papa da época, Pio IX, e a Rainha Vitória, entre outras pessoas. Tranquilo, pessoal? Outra coisa que nós temos que observar também é a iluminação do Rio de Janeiro. Vai deixar aquela coisa de candeia, de azeite e tudo mais para trás e vai se instalar o quê? Luminárias a gás. Outra coisa também, o Mauá também vai ser um banqueiro também, ele vai criar o chamado Banco Mauá, né? Ele vai se empreender também no Banco Mauá, que vai ser reconhecido até no exterior. Também no chamado romance lá do Júlio Verne, né, A Volta ao Mundo em 80 Dias, onde o personagem, o Mr. Fox, ele tem uma conta no Banco Mauá. Tranquilo, pessoal? Beleza? Agora passaremos para o declínio. Pessoal, o que é interessante falarmos aqui desse declínio? A Era Mauá, como vocês observam aí em vários livros didáticos e tudo mais, ela vai ser um período curto. Onde você vai observar que a modernização, por um lado, é bom, mas para o outro lado, o interesse de outras pessoas, ela prejudica muito. Uma ideia que o Irineu Evangelista de Souza tinha, o Barão de Mauá, era o caso do abolicionismo, né? O caso aí da abolição da escravidão.
Falar de abolição da escravidão, pessoal, claro, estamos chegando aí perto aí para a abolição da escravidão e tudo mais, mas falar de abolição da escravidão, libertação de escravos, mexe com o interesse de algumas pessoas e mexe com o interesse de pessoas grandes, pessoas fortes, ou seja, os grandes proprietários, ou seja, esses grandes proprietários agroexportadores escravistas, né? Então, essa modernização também bate de frente com quem? Essa coisa de construir linhas férreas, ótimo, beleza, mas está levando a interesses também de fazendeiros. Mas a modernização em outras partes bate com os interesses do quê? Com os proprietários. Ou seja, um país que vem lá desde sua descoberta e até nesse momento aí é um país, assim vamos dizer, agroexportador, esse caso da industrialização bate muito de frente com os interesses desses grandes proprietários. Outra coisa também, vai ser muito difícil um cara como o Mauá competir com grande potência, que nesse momento é a Inglaterra. E o que vai acontecer? Em 1857, você tem um incêndio do Ponto de Areia, né? Seu estabelecimento industrial no Rio de Janeiro. Outra coisa também que nós temos que observar, a mudança da tarifa. A mudança da tarifa, pessoal, é interessante aqui porque a tarifa Alves Branco é uma medida protecionista, né? Onde eleva a taxa alfandegária, nesse caso aí, ela vai ser substituída, vai ser remodelada pela tarifa Silva Ferraz de 1860. Ou seja, agora essa tarifa, ela reduz as taxas alfandegárias para máquinas e ferramentas. Uma coisa onde Mauá estava se especializando nesse momento. Claro, tem mão da Inglaterra? Óbvio que sim. Né, pessoal? Beleza? Perder mercado não é coisa que a Inglaterra quer. Então, chegaremos aí ao declínio da era Mauá. Pessoal, é interessante nós observarmos uma outra coisa aqui. Não poderia dizer que nesse período aí da história do Império foi de uma industrialização no sentido pleno da palavra. Por que eu quero dizer isso? A industrialização, nesse momento aí, como eu já vou falar para vocês, a industrialização começa desde o Império, mas a industrialização de fato, a industrialização da sua maneira correta, acontece só onde? A partir de 1930. Então, essa industrialização, que, entre aspas, que não pode ser referida à industrialização no seu sentido pleno, ela é mais voltada para quê? Para a produção de bens de consumo e insumo. São produtos mais ligados para onde? Para o setor agrário. Tranquilo, pessoal? Aquela industrialização de bem de capital, ou seja, vai ocorrer após o quê? 1930, com Getúlio Vargas. Beleza, pessoal? Então, nós temos aí até esse final do Império e toda a República Velha, você vai observar que o Brasil continua, especialmente, em grande quantidade, agroexportador. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Só a partir de 1930, com Getúlio Vargas, com as chamadas indústrias de base, você vai observar uma industrialização, um surto industrial começando no Brasil. Ok, pessoal? Na nossa próxima aula, voltaremos falando de outra coisa que eu não sei ainda o que é. Valeu, um abraço!